Desde Rádio Conérico está no ar o programa Curva do S, e agora na sua nova casa, aqui no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje: Fórmula Truck, Moto Velocidade no Rio de Janeiro, NASCAR com os pilotos brasileiros aqui nos Estados Unidos, Campeonato Gaúcho de Automobilismo, novidades da Fórmula 1 e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos o programa mostrando como se saíram Miguel Paludo e Nelsinho Piquet na Truck Series da NASCAR norte-americana. Segunda temporada para os pilotos Miguel Paludo e Nelsinho Piquet na categoria Truck Series, considerada a terceira mais importante do automobilismo norte-americano da NASCAR. Os brasileiros correm com caminhonetes de aproximadamente 700 cavalos de força, em ovais de diferentes dimensões e inclinações. Neste ano, ambos pilotos brasileiros correm pela mesma equipe, a Turner Motorsport, uma das principais da categoria. Com 28 corridas na longa temporada, a situação atual de ambos está abaixo do esperado por eles mesmos. Miguel Paludo começou o ano sendo o primeiro brasileiro a ser pole position na NASCAR, largando na primeira posição em Daytona, onde liderou o maior número de voltas, mas na segunda metade sofreu um dos mais fortes acidentes desta temporada. Já Nelsinho Piquet, algumas vezes chegou a brigar por vitórias e faz parte dos 10 melhores esse ano. Em Charlotte, no fim de semana passado, ambos pilotos disputaram a corrida de 134 voltas no oval de quase 2,5 km de dimensão. Depois de se acidentar na volta de número 98, Nelsinho Piquet terminou o dia na 29ª posição. Já Miguel Paludo fez uma corrida apenas razoável, terminando na 14ª posição. Depois da corrida de Charlotte, Nelsinho Piquet ocupa agora a 8ª posição na tabela de classificações, a 45 pontos atrás do líder Justin Lofton, enquanto que Miguel Paludo é o 12º colocado na tabela. Durante essa temporada, estaremos acompanhando os brasileiros na Truck Series da NASCAR. Próxima corrida de ambos acontece no dia 1º de junho no oval de concreto de Dover. E agora, bastidores da Fórmula Truck. O piloto Danilo Girani fala sobre a tocada numa dessas máquinas da categoria. A gente está aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, com Danilo Girani aqui na Fórmula Truck. O Danilo já correu na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 3 sul-americana, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação do caminhão de corrida. Danilo, me explica um pouquinho, porque tem que ter potência, né? O caminhão, como é que é a preparação? Qual a diferença de um caminhão de rua para um caminhão de pista? A Fórmula Truck é uma das categorias mais legais aí, não digo nem só do Brasil, mas acho que do mundo inteiro, porque são realmente as marcas, né, que correm aqui. São 5 marcas envolvidas, né, a Ford, a Volkswagen, a Volvo, a Scania, a Mercedes e a Iveco, 6 marcas. E cada uma delas tem o seu caminhão que é usado na rua adaptado para a pista. Então o mesmo caminhão Ford meu aqui, tem o chassi é o mesmo da rua, o motor é o mesmo motor de rua Cummins de 9 litros. E os pneus também, os Bridgestone R227 de rua também, adaptado para pista. E os pneus, na verdade, eles são lixados e tira as ranhuras lá do pneu para ficar slick. Então quer dizer, quanto mais velho ficar, melhor ele fica, né? Quanto mais slick ficar, melhor fica. E suspensão tem que ser mais dura? Como é que funciona a preparação? A suspensão é preparada, a suspensão totalmente preparada, amortecedor, cada um é liberado ao uso do amortecedor, são amortecedores na maioria importado, aí faz o amortecedor para cada caminhão, amortecedor é liberado. Câmbio, antes alguns caminhões usavam os câmbios de rua com a marcha reduzida e a marcha simples. Hoje todas as marcas usam um câmbio de 6 marchas, né, de 6 velocidades. No meu caso uso o câmbio Eaton e as outras marcas usam o câmbio ZF. O motor completamente preparado, então apesar de ser um motor de rua, mas tem comando, pistão, virabrequim, biela, tudo feito para o caminhão de corrida. E a diferença é gritante, né? Um caminhão de rua tem por volta de 300, 350 cavalos. O meu caminhão tem um pouco mais de 1.000 cavalos e os caminhões grandes aí tem mais de 1.300, né? E Danilo, aqui na Truck tem limite de velocidade, né? 160, é isso? Num trecho da pista só. Então, você chega num determinado ponto, eles colocam o radar, normalmente na maior reta, no meio dela,
você tem que passar a 160. Em Interlagos, onde a velocidade é maior, os caminhões chegam por volta de 220 mais ou menos na entrada do radar, freia até 160, retoma para chegar a 230 de novo no final da reta. Então é só num trecho, não é 160 na pista inteira, é como um radar de rua. Você chega a 120, o radar é 110, diminui para 110, é a mesma coisa. E parte de freio, assim, você falou da suspensão, né? A gente falou da suspensão. E parte de freio, como é que é a preparação? Os freios são todos a disco, não tem freio tambor mais. Antes tinha, bastante tempo atrás, usava tambor, só que pegava fogo. E hoje o freio também é tudo livre, você pode desenvolver o seu disco, a sua pastilha. E isso é um ponto forte do meu caminhão Ford, é que temos um sistema de freio muito bom. Então é livre também, você pode desenvolver o seu sistema inteiro de freio. Falando de competição, geralmente em competição os carros são colados no chão, né? Agora caminhão não, tem que ter uma técnica diferente, né, para pilotar um caminhão aqui na pista. Não, completamente, é o que eu falo, você tem que ter a chavinha Fórmula Truck e o resto na sua cabeça, né? E o caminhão, ele é blocado, o eixo traseiro é blocado, como se fosse um kart, então prejudica um pouco para você fazer as curvas, você tem que usar o turbo sempre cheio, o turbo vai de 3,5 a 4 kg de pressão e você guia, né, praticamente em cima do eixo dianteiro, num carro de corrida você guia no meio para trás, então é uma técnica completamente diferente, é bem manhoso do jeito dele e você tem que se adaptar, você vê, tem pilotos que já vieram de outras categorias que não conseguiram se adaptar, então é isso aí, é muito manhoso, você tem que pegar a mão dele. Caminhãozinho nervoso, né? Mas é muito legal de guiar, depois que você aprende, é muito prazeroso e assusta, né? Ele toda volta assusta. Vive me perguntando se eu já tomei um susto no caminhão, eu falo, toda volta você toma um susto, né? É muito gostoso, né? E é uma categoria muito querida pelo público, né? Me conta um pouquinho dessa história, eu li um pouquinho sobre a sua história. E li que quando você tinha 8 anos de idade você foi convidado pelo Ayrton Senna, né, pra pista dele de kart. Como é que foi isso? Meu pai sempre foi muito próximo da família Senna, né, bem próximo do Ayrton. Meu pai é engenheiro mecânico, eu tenho uma oficina mecânica, por isso que eu comecei a brincar de kart, de moto. E em 91 ele construiu a pista dele em Tatuí de kart. E naquela época pediu pro meu pai levar lá 3 karts cadetes pequenos para criança e uma dúzia de kart grande para eles brincarem lá. E os 3 eram um para mim, um pro Bruno e pro Fábio, primo do Bruno. E a gente começou a brincar lá, né, em 91, 92, foi a inauguração em 92. Então foi lá meu primeiro contato com kart, né? E desde lá nunca parei. A paixão, né? Aí entrou na veia, não tem jeito, faz 20 anos isso aí. Todas as semanas, o Curva do S tem um segmento especial dedicado às arrancadas. No segmento de arrancadas dessa semana, Pepe, locutor, fala sobre a fabricação de câmbios especialmente construídos para a arrancada. Arrancada!